Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Mateus, capítulo 12, agora a partir do versículo de número 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, Jesus continua falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus está em nós. Ele vem para ficar, para morar, para se manifestar ao mundo dentro de nós. Porque nós somos templo para a habitação de Deus, do Espírito de Deus. Então, quando o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós começamos a falar a palavra de Deus, a palavra de luz, a palavra da verdade, da justiça. Então, nós transmitimos uma realidade concreta. O reino de Deus está em nós, habita em nós. E nós vamos falar do que está cheio o nosso coração. Então, nosso coração está cheio da palavra de Deus que o próprio Espírito escreveu em tábuas de carne, no nosso coração. Então, Deus nos dá um novo coração e um novo Espírito. É o Espírito de Deus, é o Espírito que nos transmite, então, a direção e o ensino, a sabedoria do reino de Deus. Então, Jesus está aqui falando sobre isso, a vinda do reino de Deus, pelo Espírito, pela palavra que o Espírito transmite, pela revelação, pelos dons espirituais, pela justiça, pelo amor, pela bondade, pelo perdão, misericórdia. Então, todos os dons espirituais que são a manifestação da luz de Deus, do que é bom, de tudo que Deus viu na luz. Ele disse, haja luz, viu Deus que a luz era boa. Então, Deus é bom, Deus quer o nosso bem, Ele é bom para conosco, porque Ele nos deu coisas boas, a luz, a criação, a vida, a paz, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Tudo que é bom vem de Deus, vem do alto. Então, aqui vem através do Espírito Santo e revela-se esse reino dentro de nós. Então, Jesus aqui está dizendo que aquelas pessoas ali estavam manifestando o mal, estavam negando Jesus. Praticamente quase Jesus menciona ali que eles estavam quase blasfemando contra o Espírito Santo e por isso não teriam perdão, que estavam manifestando mal contra o Espírito de Deus. E o Espírito vem do céu e não tem mancha, não tem contaminação com este mundo. Ele traz o céu para nós. Então ele não pode ser blasfemado. Não pode ser dito que há nele injustiça alguma, que há mal, que há algum caminho mal. É o caminho de Deus, é o caminho certo. É o caminho da vida, é o caminho que o justo deve andar. É o caminho do reino de Deus, do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que os judeus ali, os escribas, os fariseus, deveriam se converter, se arrepender, e com isso serem salvos. Salvo seria a habitação do Espírito Santo e uma nova vida, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É o que ele diz aqui, então, na continuidade deste ensino dessa palavra, ele cita aqui um exemplo, no versículo 41. Por exemplo, os ninivitas. Os ninivitas ouviram a palavra através do profeta Jonas e eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Então eles se converteram e foram transformados, começaram a produzir bons frutos, boas obras, agradaram a Deus, foram perdoados. Podemos dizer que eles se converteram e através das suas obras eles foram salvos. Hoje em dia, nós confundimos esta mensagem. Nós dizemos que se alguém levantar a mão, ouvir uma pregação, eu aceito, e levantar a mão e dizer, eu aceito a Jesus, e ir lá na frente e receber uma oração, que ele já está salvo. Ele ali é declarado salvo. Alguém manda ele repetir algumas palavras, onde ele declara a fé, uma suposta conversão e salvação. Está errado, está incompleto. Veja que aqui Jesus está dizendo que os ninivitas se arrependeram. Se eles se arrependeram, eles se converteram, eles mudaram o caminho. Então,
teria que se dizer o seguinte: eles vão provar com frutos, vão provar o arrependimento. Mostrem através dos seus frutos, produzir frutos dignos do arrependimento, que representem a realidade desse arrependimento. Então, quando alguém levanta a mão, diz: eu creio em Jesus. Muito bem, agora você terá que viver uma nova vida, produzir os frutos dessa fé. Eu creio em Jesus. Então você vai andar nos passos de Jesus. Se você tiver mais um dia de vida, mais um ano, 10 anos, você terá então que andar como um convertido, como um arrependido do mal e praticando bem, adorando a Deus em espírito e em verdade, amando o próximo, realizando boas obras, obedecendo a palavra de Deus, dando testemunho de Jesus, guardando os mandamentos. É aí que nós perdemos, então, essa continuidade que Jesus deu ao seu ministério. Jesus ficou 3 anos ensinando o caminho, a obra, a esmola, a socorrer o aflito, necessitado, como o samaritano, dando exemplos, como a conversão de Zaqueu. Jesus vai declarar a conversão de Zaqueu quando ele se mostra disposto a dividir os seus bens com os pobres, a restituir quadruplicadamente a quem ele tiver defraudado. Então nós deveríamos ter todo um trabalho de discipulado muito bem organizado, de ensino, de meditação na palavra de Deus, de batismo com o Espírito Santo com os novos convertidos, um discipulado riquíssimo, em que só haveria uma declaração de salvação, de conversão, quando a pessoa demonstrasse, pelos seus frutos, pelos seus atos, pela sua obra, de que aquilo que ele levantou a mão e foi lá na frente e repetiu o que o líder, o pregador, mandou ele repetir, que aquilo vem do coração, que aquilo é verdade, é sincero. Ele realmente se arrependeu, ele realmente se converteu, ele realmente mudou. E ele foi batizado com o Espírito Santo. E se perguntar: você já recebeu o Espírito Santo quando você creu? Você levantou a mão, foi lá à frente. Mas você já recebeu o Espírito Santo? Você já foi batizado com o Espírito Santo? É bem provável que a pessoa diga: não, nem sei como isso acontece, não sei o que é isso. Ainda não me ensinaram. Então vai para o discipulado. Você vai aprender como buscar o batismo com o Espírito Santo, como orar, como impor as mãos para receber o Espírito Santo, como jejuar, como se consagrar, como mudar seu pensamento, suas atitudes e ser, de fato, batizado com o Espírito Santo. Então você realmente se arrependeu. A pregação que Jesus mandou fazer, a mesma que João Batista fazia, Jesus mandou Pedro, os discípulos, os apóstolos e todos que vieram depois, os verdadeiros cristãos convertidos, fazer, é: arrependei-vos, convertei-vos do seu mau caminho e crede no Evangelho. Não é só crer no Evangelho, mas começa por arrepender. E é o que está aqui na palavra de Deus, Mateus 12, 41. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ele não diz porque levantaram a mão, confessaram, como Paulo disse, que se credes com o vosso coração, com a boca, confessar. Mas Jesus vai além, vai ao que está na palavra de Deus completamente. E não em um versículo isolado. Mas se arrependei-vos, convertei-vos, mudai os vossos caminhos, consertai os seus caminhos, as suas veredas. Volte-se para Deus, obedeça a Deus, creia e obedeça. Ouça a palavra e pratique. Mostre a sua conversão pela sua obra transformada, pela sua vida transformada. Foi isso que Jesus confrontou ali os escribas e os fariseus. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas, para pregar, ensinar e você se arrepender da sua maldade, da sua palavra má, da sua avareza, de você tentar destruir a vida dos outros, de você não socorrer o aflito, o necessitado, o pobre, o órfão, a viúva. Você recebe uma pregação, um ensino sobre graça, que a graça, ela é suficiente. Você não precisa fazer nada, a graça faz tudo. A graça fez tudo.
é uma hipergraça. Somente a graça. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você pega só a primeira parte, porque a minha graça te basta. Pronto, eu não preciso nem ouvir a segunda parte. Que o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, mesmo na sua fraqueza, o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus em você, Jesus habitando em você, vai te levar a realizar obras. Para que poder? Para que batismo? Para que revestimento de poder em nós, pessoal, íntimo, dentro de nós, se a graça me basta? Se eu só pego a primeira parte, minha graça te basta. A graça é o dom. A graça é o perdão, a graça é a misericórdia, a graça é a esmola de Deus, é o abraço de Deus, é o sustento de Deus, é o fortalecimento de Deus. Mas para te levar a realizar obra. Paulo pregar, Paulo prosseguir no seu ministério, não é para ele parar agora porque a minha graça te basta. Então eu não tenho mais obrigação de fazer nada. Jesus já fez tudo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Posso tudo naquele que me fortalece. Sei passar por todas as situações. Então você tem que passar por situações. Você tem que ser testemunha de Jesus. Esta é a semente da mulher que vence o diabo, que vence o dragão, que vence o mal. É aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então tem obra, tem uma palavra a pregar, tem algo a ensinar, tem algo a fazer com o bem, com o dom, seja dom espiritual, seja dom terreno. Se você tem de João, na sua epístola, que se você tem bens deste mundo, você recebeu pela graça de Deus, mas você está com ele, você está administrando. Então você tem uma obrigação de, através desses bens, com estes bens, como diz João, com esses bens, você suprir a necessidade de um irmão que esteja ali caído, necessitado, com fome, sem roupa, pedindo um socorro, realmente sem força. Um acidente aconteceu com ele, ele caiu nas mãos de salteadores, houve uma crise naquela cidade. Então você tem que mostrar o amor de Deus. Deus é amor, quem ama é nascido de Deus. Então não é a graça total, única, só a graça. Foi só Jesus. Jesus fez para que você receba o dom, o poder, e seja fortalecido para fazer também. Para fazer como Jesus fez. Para aprender com Jesus e andar nos passos de Jesus e amar como Jesus amou. O novo mandamento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é quem tem o amor, quem tem os mandamentos, ama a Cristo e vai praticar, vai obedecer. Tem o mandamento e os guarda. Então temos o que fazer, temos o fortalecimento. A tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então realmente eu tenho a fraqueza, mas o Espírito Santo vem habitar em mim, ele me dá força, ele me fortalece. Me fortalece para a obra, para o trabalho. Nós rogamos ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara, pessoas ativas que trabalhem, que produzam frutos para a glória de Deus. Então, para ter poder, tem que ter o batismo, o poder do alto, o revestimento de poder para trabalhar na Seara. Então, veja bem como nós precisamos nos converter, nos arrepender e aprender direito a palavra de Deus e não vivermos enganados. Senão nós ficamos infrutíferos, nós ficamos parados, a nossa denominação, a nossa religião entra em crise existencial, nosso discipulado perde o valor, nós nunca realmente damos o devido valor a um discipulado que não tem exigências. Eu não preciso aprender a fazer o bem, eu não preciso aprender a ajudar o necessitado, eu não preciso aprender a ser batizado com o Espírito Santo, a pregar o Evangelho,
ao mundo inteiro. Veja quanto trabalho nós temos pela frente, quantos desafios nós temos. Então, que possamos realmente nos preparar para o trabalho na seara do Mestre, para produzir, para termos força. Então, possamos receber o poder do alto. Então, nós já temos assunto para anos de vida, para toda a nossa vida. Continuar estudando, orando, buscando ser cheios do Espírito Santo, buscando o poder do alto para trabalhar, para produzir, para levarmos a palavra até os confins da terra. Precisamos de muita força para isso. Precisamos andar sobre as águas, os milagres precisam acontecer, as portas serem abertas, como diz Paulo, portas efetivas, eficazes, amplas, e Deus abre a porta, a graça de Deus vem, se manifesta, grandiosa, e nós agimos, nós entramos pela porta. Nós temos movimento, nós temos ação, nós temos discernimento espiritual, nós temos revelação espiritual, temos ação, vivemos no Espírito, trabalhamos no Espírito, agimos no Espírito. O mundo é transformado porque há ação, há poder, há movimento, há força, porque realmente o Senhor nos fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. A força é para ter movimento. A força é para as coisas serem transformadas, mudadas. Onde há barreiras, onde há muros, muralhas vão cair por terra. E a palavra de Deus, a glória de Deus vai avançar e vai encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Desde que haja poder, força, movimento, força do alto, força do Espírito Santo, força espiritual. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.